Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Felipe Vieira e hoje vamos falar sobre a semana 6 da NFL e alguns dos seus resultados. Como vocês podem ver, Monday Night aqui, o duplo, né? Bills e Falcons, Bears e Commanders não estará na conta porque o jogo ainda não aconteceu, os jogos, né? Ainda não aconteceram. Então, vamos voltar lá para o Thursday Night, o jogo entre Eagles e Giants, numa partida que o Jackson Dart e Kenny Scatterable apareceram aí agora contra um bom time novamente, né? Já tinham vencido o Los Angeles Chargers, aí perderam para o New Orleans Saints, deu uma murchada no torcedor, e aí consegue vencer uma partida completamente imponente contra o Philadelphia Eagles, né? Foi um jogo que os Giants, eles estiveram na partida o jogo inteiro, terminaram até em algum momento, não terminou o primeiro tempo perdendo não, mas chegou a tomar a virada, né? Que às vezes o torcedor olha ali, tava ganhando de 13-3 e aí vira para 13-17, mas a verdade é que o Jackson Dart jogou uma barbaridade, jogou muita bola, correndo com a bola, passando, foi um belíssimo jogo do Jackson Dart, o torcedor tem que estar muito empolgado. O Brian Daboll teve um momento ali que o Jackson Dart precisou sair, né, para ver questão de concussão, passar pelo protocolo. O Brian Daboll ficou desesperado, a torcida ficou desesperada porque teve que entrar o Russell Wilson, e o Russell Wilson ainda fez um passe horroroso assim que ele entra, mas Jackson Dart voltou rapidamente, e foi um belíssimo jogo com Kenny Scatterable, né, 3 TDs aí pro running back, que é um running back meio kamikaze, né, a gente não sabe quanto tempo que vai durar a carreira do Kenny Scatterable desse jeito que tá, mas o torcedor se empolga e tem que estar muito feliz, porque são duas vitórias bem maiúsculas do New York Giants, né? Agora, o Philadelphia Eagles dá uma preocupada, né? Essa preocupação ela já existia, e de novo, é um time que você vê o Jalen Hurts, ele erra em alguns momentos do jogo, acho que inclusive esse foi o pior jogo do Jalen Hurts na temporada, mas ele erra em momentos críticos, né, da partida, e aí machuca, ele errou um passe muito fácil pro Devonta Smith, seria um touchdown do Devonta Smith, e os Eagles não conseguiram pontuar nem na campanha, então deixou aí alguns pontos em campo o Jalen Hurts. Não acho que tenha sido horroroso, né, o jogo do Jalen Hurts, não é isso que eu tô querendo dizer, mas deixou coisas em campo. E essa defesa do Philadelphia Eagles preocupa um pouco, especialmente essa secundária, né, aquele Ringo foi completamente tostado, né, nessa partida, não foi nada bem. Andrew Mukuba também não jogou bem, o safety calouro. Então você vê essa secundária e enxerga alguns pontos, algumas quebras, né? Algumas rachaduras que não enxergava tanto esse time do Philadelphia Eagles na temporada passada. Mas, como eu já falei, para mim esse ainda é o melhor elenco da NFL. O Philadelphia Eagles tem tal condição de voltar para o Super Bowl. Mas vai precisar que Kevin Patullo, seu coordenador ofensivo, dê um salto aí na qualidade de chamadas, porque não tá legal também, não tá legal. Próxima partida, Denver Broncos 13, New York Jets 11, jogo de Londres, esse jogo eu fiz pela DAZN, num jogo que o Justin Fields jogou terrivelmente mal, né? Primeiro tempo, o New York Jets teve um first down, e no final das contas aqui, em jogo aéreo, o New York Jets, contando as jardas que eles perderam com sacks, eles tiveram jardas negativas, né? Então é assustador o jogo do New York Jets. Eu acho que a tomada de decisão do Aaron Glenn de ir com o Justin Fields começa a persegui-lo. Nesse momento, ele ainda não quis trocar o quarterback, tudo bem. Mas semana que vem, de novo, se o New York Jets não conseguir jogar, tiver uma performance muito próxima do que foi nesse domingo, eu acho que já teremos um pedido mais forte pelo Tyrod Taylor, tá? Não acho que o Tyrod Taylor é um bom jogador, mas acho que ele ia conseguir entregar um pouco mais do que o Justin Fields está entregando. Lógico que você perde um pouco do atleticismo do Justin Fields, mas nem isso tem sido suficiente aí para o ataque do New York Jets funcionar. A defesa jogou bem, especialmente o jogo terrestre dos Broncos não funcionou. O RJ Harvey só com 2 carregadas, o J.K. Dobbins 40 jardas, mas com 14 carregadas, então não teve muito ritmo o ataque do Denver Broncos. A verdade é que se os Broncos estivessem enfrentando um time um pouco mais sério do outro lado, os Broncos tinham perdido esse jogo. Os Jets, se fossem um time um pouquinho mais competente, eles tinham conseguido vencer sem sofrer muito, eu diria.
mas Denver Broncos conseguiu aproveitar, ainda conseguiu um field goal para virar a partida no último drive, no último quarto, e o Evan Engram foi, acho que, fator determinante nessa partida aqui para o Denver Broncos. Teve recepções em momentos, foram 5 recepções, né, 42 jardas, mas foram recepções em momentos muito críticos da partida. Acho que se o Evan Engram não tivesse aparecido para esse jogo, o Denver Broncos ainda teria dificuldades maiores, talvez nem teria conseguido vencer o New York Jets. O gerenciamento do Aaron Glenn, acho que é um caso à parte, a gente precisa falar sobre isso. Aquele final do primeiro tempo é vergonhoso. O final do jogo também é vergonhoso, né? Você tem uma situação ali que você... Deixa eu até ver qual que foi a sequência, se eu vou conseguir mostrar aqui, playlist. Ó, a sequência da partida, que é no finalzinho, nós tivemos uma segunda para 3, aí ok, converte. Aí aqui, primeira para 10, sacado. Segunda para 15, passe para o Garrett Wilson para 7 jardas. Ok, terceira para 8. Você está na linha de 44 do campo adversário. Nessa situação aqui, seria um chute de 62 jardas para você vencer a partida. O Nick Folk, ele já tinha chutado de 58 na temporada. O Justin Fields não estava conseguindo passar a bola, isso foi um problema o jogo inteiro. Então, você quer ser conservador? Vai lá, corre com a bola, ganha 4 jardinhas. Você vai colocar de novo o Nick Folk para chutar um chute de 58 jardas para vencer o jogo. E assim, tô falando 4 jardas, não era muita coisa, porque era uma terceira para 8. Então você consegue correr com a bola aqui nessa situação sem... Não vai ter o box completamente fechado, lotado aqui do Denver Broncos. Não era o caso. E aí você tenta passar a bola com o Justin Fields. O passe é incompleto. E aí numa 4ª para 8, você poderia até ter chutado um chute de 62 jardas, que eu acho que era mais provável de você acertar do que o Justin Fields conseguir converter essa 4ª para 8, sinceramente. Mas aí ele tenta o passe, não consegue, é sacado pela 9ª vez no jogo. Quer dizer, ele teve mais sacks do que... teve a mesma quantidade de sacks do que os passes completos no jogo. E aí você perde o jogo. Então, New York Jets, numa situação que você já começa a olhar assim de canto de olho para o Aaron Glenn. Próxima partida, Los Angeles Rams 17, Baltimore Ravens 3, no jogo sem o Lamar Jackson, só com o Cooper Rush. E aí fica muito difícil de falar alguma coisa. Nesse jogo, ele ainda esteve vivo por muito tempo, porque foi para o intervalo 3-3, mas aí com um turnover dos Ravens na campanha inicial ali, abrindo o terceiro quarto, você já toma uma vantagem de 17-3, aí acabou, aí não tem mais o que fazer. Né? O Cooper Rush não conseguiu te entregar isso, o Derrick Henry com 122 jardas, mas não foi o suficiente. E até em momentos ali que os Ravens tentaram correr com o Derrick Henry na red zone, mas mesmo assim, eu sei que tem ali terceiras descidas que eles tentam com o Derrick Henry, que eles poderiam tentar mais com o Derrick Henry, mas tentaram em primeira e segunda. Verdade é que o time do Baltimore Ravens, sem o Lamar Jackson e com várias outras lesões, fica muito complicado de ser competitivo. Por parte dos Rams, notícia ruim fica pela lesão do Puka Nacua. O Puka vai perder algumas semaninhas, né? Mas ainda bem que não é nada muito grave. Mas os Rams venceram um jogo aqui que acho que dava para ter sido até bem mais tranquilo do que de fato foi. O time do Baltimore Ravens agora tem a bye, vai tentar se recuperar com o Lamar Jackson, agora tem que correr atrás do prejuízo, e o prejuízo tá grande, Próxima partida, Dallas Cowboys 27, Carolina Panthers 30, com um excelente jogo de Rico Dowdle, né? Rico Dowdle passando aí das 230 jardas de scrimmage, bizarro que o Rico fez nesse jogo, combinando com o que ele tinha feito no jogo anterior contra os Dolphins também, né? Então 2 jogos seguidos aí com mais de 200 jardas de scrimmage para o running back do Carolina Panthers. E aqui acho que fica uma boa impressão do Bryce Young. De novo, jogando contra uma defesa muito ruim do Dallas Cowboys. O Bryce Young teve um bom jogo contra o Miami Dolphins, defesa altamente questionável, agora de novo contra o Dallas Cowboys. São pontos que eu consigo entender as dificuldades de analisar um jogo contra uma defesa do Dallas Cowboys, mas acho que o jogo do Bryce Young foi bem bom. Eu não consigo me decidir se ele é um quarterback bom ou se ele é um quarterback ruim. Cada semana você acha quando você acha que você sabe a resposta, ele vai lá e te entrega o contrário. Pô, ele é bom. Não, ele vai lá e entrega um jogo horroroso, solta a bola sozinho e tem 8 turnovers na partida. Quando você acha que ele é ruim, ele vai lá e tem uma masterclass. Então, eu cansei de tentar adivinhar o que é Bryce Young. Neste momento, a expectativa é positiva, porque os últimos jogos foram bons dele. Veremos agora, com a chance de ficar positivo pela primeira vez em muito tempo, né? Enfrentam o New York Jets na próxima semana, então os Panthers têm aí a chance de ficar positivo depois de sei lá quanto tempo.
faz bastante tempo, acho que uns 4 anos. E o Dallas Cowboys, a defesa é ruim, como eu já falei, o jogo terrestre não funcionou, né? A defesa dos Panthers tem sido bastante eficiente contra o jogo terrestre. Essa foi uma coisa que, pelo menos isso, eu acertei em cheio, né, em relação ao Carolina Panthers, que foi muito mal na temporada passada, foi uma das piores defesas terrestres da história da NFL, mas os Panthers trabalharam muito em draft e em free agents para consertar isso. Aparentemente resolveram, né? Enfrentaram o Devon Achane na semana passada, que não teve eficiência nenhuma, e agora enfrentaram um Javonte Williams que estava ali, era o segundo running back com mais jardas na temporada, e mesmo assim ele teve só 29 jardas, média muito baixa aí. Então o jogo terrestre não funcionou por Dallas, mas o jogo aéreo funcionou. O Dak Prescott jogou muito bem. O George Pickens teve um jogo absurdo, né? 168 jardas para ele, mas não foi o suficiente. E isso é um problema para Dallas Cowboys, porque o ataque tem funcionado, o Dak Prescott tem jogado muito bem, a defesa tem entregue tudo e mais um pouco. Próxima partida, Indianapolis Colts 31, Arizona Cardinals 27. Precisamos conversar sobre Kyler Murray, porque obviamente ele não jogou essa partida, mas o Jacob Brissett jogou. E teve uma partida eficiente o Jacob Brissett, 320 jardas para ele, foi um bom jogo do quarterback reserva. Então você já começa a ficar nessa questão, será que o Kyler Murray chegou nessa fase que está atrapalhando o time? Óbvio que é muito cedo para dizer, para responder essa pergunta, porque quarterbacks reservas eles têm bons jogos o tempo inteiro, né? A dificuldade é colocar sequências. Então, precisamos esperar um pouquinho mais. Mas obviamente que levanta coloca essa pulguinha atrás da orelha, né? Agora, por parte dos Colts, mais um bom jogo do Jonathan Taylor, um bom jogo do Tyler Warren de novo. Tem sido aí o principal nome, né, do Indianapolis Colts no jogo aéreo. Daniel Jones teve um jogo ok, mas assim, é aquilo que eu tenho falado há algum tempo. O Indianapolis Colts, ele é um bom time, faltava o quarterback para executar. O Daniel Jones, nessa partida aqui, ele executou ali um nota 6, nota 6,5, e foi suficiente para colocar 31 pontos. Então, é um time que ele é contender. É um time que é contender para playoffs, vai para as playoffs, né? Um recorde de 5-1, acho que dificilmente fica fora. E vai ser um time duro de se enfrentar nos playoffs, seja lá no Wild Card ou no Divisional Round, mas vai ser um time complicado de enfrentar. Não vai ser fácil vencer o Indianapolis Colts, não. Próxima partida, Seattle Seahawks 20 e Jacksonville Jaguars 12. Isso aqui é um jogo que tinha um pouco de questão dos dois lados, né? E o Sam Darnold teve uma partidaça junto com Jackson Smith-Njigba, que eu acho que tá na hora da gente colocar ele ali na prateleira da super estrela para a temporada. Njigba, eu não sei não, acho que seria um dos meus votos aí para Offensive Player of the Year, o wide receiver de Seattle Seahawks nesse momento. Tem sido muito explosivo, tem sido um cara que domina o ataque de Seattle. O Sam Darnold, ele tem sido muito eficiente em bolas longas, e aí quando você tem o Njigba jogando, tá jogando, essa conexão ela é muito, muito perigosa para os adversários. A linha ofensiva do Jacksonville Jaguars não conseguiu ter solução para a linha defensiva dos Seahawks. O Byron Murphy jogou uma barbaridade. O Byron Murphy ficou um tempo meio escondido, assim, né? Ele é do draft do ano passado e se tinha uma expectativa muito grande com o defensive tackle de Texas, mas essa temporada dele parece que ele virou a esquina. Tem realmente jogado muito bem o jogador de Seattle. Muitas pressões por parte de Seattle, a linha ofensiva dos Jaguars não conseguiu dar jeito. O Trevor Lawrence sofreu muito com essas pressões. Apareceu o Brian Thomas finalmente, né? Acho que esse é o jogo de virada de chave para o Brian Thomas, que eu acho que era natural que chegaria a esse momento, mas o Seattle Seahawks mostrando que é um time melhor que o Jacksonville Jaguars nesse momento da temporada. Eu só me preocupo com esse jogo terrestre de Seattle, que ainda não encaixou. Kenneth Walker voltando a ter menos carregadas do que o Zach Charbonnet. É uma confusão aqui esse backfield. Acho que isso pode fazer falta lá na frente para Seattle. Mas ainda não foi o caso. Próxima partida, Los Angeles Chargers 29, Miami Dolphins 27. Num bom jogo de Led McConkey, né, alcançando as 100 jardinhas cravadas. O Rondé Gadsden aparecendo, né, 7 recepções para ele. Então, sei não, acho que ele deve assumir aí a titularidade com... Acho que ele já garantiu aí essa posição de titular do Los Angeles Chargers, jogando bem o calouro, o Rondé Gadsden. Miami Dolphins, tá uma bagunça, né? A verdade é essa, o Tua ainda foi falar na mídia que
os jogadores estão atrasados, chegam atrasados para as reuniões, os jogadores faltam algumas reuniões que são de apenas jogadores, né? O que me questiona quantas reuniões que eles têm de apenas jogadores, mas enfim. Parece que tá uma bagunça, tá um resort lá, como o Paulo Antunes costuma falar, eu acho que essa temporada tá maior do que nunca esse resort lá em Miami, tá uma bagunça total. A gente já vai falar ainda do Brian Callahan, que foi demitido há poucos minutos aqui antes de eu gravar, mas acho que o McDaniel não vai demorar muito não. Acho que era essa briga de quem que vai ser demitido primeiro, eu até não saberia em quem que eu apostaria, né? Então, já foi Mike McDaniel é o próximo. Próxima partida, New England Patriots 25, New Orleans Saints 19. Eu vou te falar uma coisa e talvez vocês se surpreendam com o que eu vou falar aqui, tá? Porque parece um absurdo o que eu vou dizer. Mas este foi o melhor jogo de quarterback play da rodada. Melhor do que Cowboys e Panthers. Spencer Rattler jogou muita bola, o Drake May jogou uma barbaridade. Então foi uma partida muito acima da qualidade que eu esperava. O Drake May, ele conseguiu ser mais efetivo, né? Achou alguns passes longos fantásticos, isso foi a diferença para a partida. Um touchdown do Demario Douglas, uma confusão da arbitragem também absurda, que nessa jogada aí até achava que era TD e já era conversão de 2 pontos, porque teve falta, foi uma loucura esse jogo. Mas um jogaço do Drake May, ele vai se colocando nessa prateleira. Nesse momento, o Drake May é um quarterback top 6 da temporada, para não errar muito. Acho que dá para dizer top 5. Mas nesse momento, sem errar muito, coloca top 6. E o New Orleans Saints perdendo de formas diferentes que eu achei que seria a temporada do New Orleans Saints. O Spencer Rattler tá jogando muito bem, em nenhum momento vai ser falado sobre colocar o Tyler Shough, mas a verdade é que o time tem dificuldades, né? O time não é bom do New Orleans Saints, e vai ser curioso, se o Rattler continuar nesse nível, qual vai ser o caminho que os Saints vão tomar no draft. Acho que aí teremos um debate interessante para ser feito. Próxima partida, Cleveland Browns 9 e Pittsburgh Steelers 23. Esse foi um jogo que eu até pautei na semana retrasada, né? Semana retrasada? Foi, né? E colocaram aqui nos comentários, pô, Felipe, você faltou bem no dia que o TJ Watt jogou muita bola. Pois é, eu vou, só para você não falar bem dele, eu vou te falar que ele jogou muito melhor nesse jogo do que na semana passada. Esse jogo foi um jogo do TJ Watt, top 4, ou brigando para ser o top 1 edge rusher da NFL. Ele não tinha tido um jogo ainda com pass rush win rate acima de 20%. Esse jogo, ele teve 28% de win rate pass rush. Então, não sei se é o fato de enfrentar o Myles Garrett do outro lado, que daí ele sempre fica com vontade de mostrar que é melhor que o Myles Garrett, né? Mas fato é que o TJ Watt jogou muito bem. Foi fator determinante aqui na defesa de Pittsburgh. E o Aaron Rodgers, ele teve momentos aqui, né? Aaron Rodgers, ele teve alguns momentos que você olha assim, pá, cara, ele tá completamente acabado, e em seguida ele faz um touchdown com um scramble a lá Aaron Rodgers 2015. Eu acho que ele tá mais próximo da primeira frase, mas esse jogo foi um baita jogo do Aaron Rodgers, não vou tirar nada dele dessa partida. E Cleveland Browns, voltando novamente, sempre gosto de repetir, Harold Fanning é um absurdo. Harold Fanning vai ser um dos melhores tight ends da NFL nos próximos anos. Mais um jogo, tivemos o Las Vegas Raiders vencendo por 20-10 o Tennessee Titans, partida que foi suficiente aí para o Tennessee Titans demitir o seu head coach, o Brian Callahan, e eu acho que foi uma decisão correta, eu acho que foi uma decisão que não contou só o campo do Tennessee Titans. Brian Callahan, no final do jogo de ontem, ele falou, ele assim meio que entregou a Deus o time do Tennessee Titans. Falou, não, completamente desanimado com esse time, começando por pelo Ken Ward e passa por todo mundo. Foi um jogo muito ruim e bababá. Então, assim, meio que entregou os pontos, sabe? Então, acho que a demissão, ela é correta. O tempo, você vai questionar um pouco se não foi muito cedo ou não, mas, sinceramente, é melhor você demitir logo, tá? Nessa situação, na semana 6, não é melhor você demitir na semana 12? Você tem expectativa que vai melhorar pra semana 12? Não tem, então demite logo, cara. Não fica enrolando, sabe? Então, acho que tá justo a demissão, que algumas pessoas podem até dizer cedo demais, não acho que seja o caso. E o Las Vegas Raiders com um jogo que, assim, não foi um bom jogo do Geno Smith, mas é um time que é melhor do que o Tennessee Titans no papel, né? Se os Raiders não tivessem tentado ser tão competitivos nessa off-season,
o time dos Raiders e dos Titans seria muito parecido em qualidade. Mas como eles investiram muito, eles conseguiram dar essa diferença. Não sei se essa diferença vai ser o suficiente para o objetivo dos Raiders. Acredito que não, pela qualidade de futebol americano que eles estão mostrando. Mas conseguiram se descolar, pelo menos, dessa qualidade de time que é o Tennessee Titans nesse momento. Próxima partida, Cincinnati Bengals 18, Green Bay Packers 27. Num jogo que o Joe Flacco, no primeiro tempo, não conseguiu pontuar. Né? Esse jogo foi para o intervalo 10-0. E aí, no segundo tempo, até conseguiu aparecer melhor, né? O quarterback que fez a sua estreia para o Cincinnati. O Ja'Marr Chase, óbvio, ele é monstruoso, teve um TD sensacional. E o Green Bay Packers faltou um pouco de agressividade, assim. Eu acho que esse time dos Packers falta um tempero, sabe? Para ser aquele time que eu esperava que fosse quando eles trocaram pelo Micah Parsons. Falta um pouquinho de molho para esse time. E talvez isso passe pelo Matt LaFleur. Porque eu acho que essa agressividade vem do seu treinador. Isso tem me incomodado um pouco. Era um jogo que precisava vencer e convencer. Não acho que convenceu. Mas, de novo, foi um bom jogo do Jordan Love. Um bom jogo do Josh Jacobs. Mas, sabe, falta algo aqui nesse time do Green Bay Packers. Próximo jogo, San Francisco 49ers 19 e Tampa Bay Buccaneers 30. Um jogo que o Mac Jones teve uma interceptação logo no começo da partida, mas ele conseguiu voltar ainda para esse jogo, foi muito competitivo. Mas a verdade é que os dois times muito lesionados, e nessa partida, com o Emeka Egbuka, inclusive, saiu machucado, o Fred Warner saiu machucado e tá fora da temporada. Esse time de São Francisco é um time que é competitivo, mas as lesões são tantas que você não fica com muita confiança nesse time. Ainda mais agora com a lesão do Fred Warner. Vamos ver quando voltar o Brock Purdy, quando voltar o Brandon Ayuk, como que esse time vai reagir. O Rick Pearsall também, né? Então, tem muita gente para voltar. Impressionante, né? Que machuca todo mundo e o Christian McCaffrey tá saudável como nunca esteve. Mas o Baker Mayfield jogou muita bola. De novo, é o candidato a MVP do momento. 17 de 23, 256 jardas, uma jogada espetacular que ele corre com a bola para ganhar a primeira descida. Baker Mayfield é o quarterback mais divertido de se assistir na temporada até agora. E agora ele vai ter que se livrar, se safar mais um pouco, sem o Emeka Egbuka, que deve perder aí algumas semanas, né? Volta o Mike Evans, então pelo menos isso. O Chris Godwin não volta para a semana que vem, mas tem o Mike Evans e agora vai ter que explorar Cameron Johnson e Tess Johnson nas próximas 2-3 semanas aí, até o Emeka Egbuka voltar. E finalizando, tivemos o Kansas City Chiefs vencendo o Detroit Lions por 30-17. Num bom jogo do Jared Goff, num bom jogo do Patrick Mahomes, e um melhor jogo da temporada do Travis Kelce também. Então isso dá um gás pro torcedor dos Chiefs. Lógico que não dava para contar que esse time não iria para playoffs, porque o Patrick Mahomes está jogando a nível MVP, né? E ficou claro nessa partida. Mas eu não esperava eles vencendo essa partida aqui contra os Lions. Então, já é uma vitória, já estão 3-3, toda a crise do mundo em Kansas City, estão 3-3, e daqui a pouco volta o Rashee Rice, e as coisas devem melhorar bastante ofensivamente. Então, é difícil dessa cobra aí. Essa cobra tem que ser morta no ninho, porque senão você vai sofrer bastante. Eu tenho certeza que lá em janeiro, alguém vai estar falando, meu Deus do céu, tiveram a oportunidade de acabar com esse time do Kansas City e não conseguiram. Pois é. Por parte dos Lions, fica um pouco de... Assim, eu vou passar um pouco de pano, porque é um time que sofreu muito com lesões em uma posição específica, que é a posição de cornerback. Então você tá sem 5 de 6 cornerbacks, que são os principais, não tem muito o que fazer, não tem depth chart que resolva isso, né? Então, certamente isso atrapalhou bastante o Detroit Lions, mas o time do Detroit Lions ainda é bom, ainda tenho bastante confiança que eles vão chegar longe aí em janeiro. Eu sei que eu falei que não teria Monday Night, mas me enganei. Resolvi já aproveitar e gravar. Como o vídeo ia sair um pouco mais tarde ontem, daí já aproveitei. Falei, bom, vamos assistir esses 2 jogos do Monday Night e gravo também para não deixar ninguém de fora. Vitória do Atlanta Falcons em cima do Buffalo Bills, num jogo que preocupa a defesa terrestre do Buffalo Bills, hein? O Bijan Robinson tendo um TD de 81 jardas e o jogo terrestre funcionando muito bem. Um jogo de completo domínio do Drake London, né? Os Falcons não tinham muitos wide receivers para esse jogo com o Darnell Mooney fora, então ia ter que forçar a bola no Drake London
e 16 targets, eu diria que é muita coisa, né? O famoso jogo do alfa aqui para o Drake London, 10 recepções, 158 jardas, com um touchdown. Então, tivemos um bom jogo aqui do Drake London e do jogo terrestre. O Michael Penix, ele teve um jogo ok, mas quase jogou tudo fora, né? Sofreu um pouquinho com pressão, as poucas vezes que ele foi pressionado não foi tão legal, não reagiu tão bem, então é uma coisa para ficar um pouco preocupado, ou pelo menos com a pulguinha atrás da orelha. E teve um passe que era para ter sido interceptado, né? Um passe que caminhava ali para o field goal que acabou sendo o field goal da vitória. E aí o Shaq Thompson acabou dropando uma bola que talvez teria sido até pick six, não sei, né? Não dá para saber, mas ele tinha uma condição total aí de levar para a endzone, empataria o jogo em 21-21. O Buffalo Bills neste momento perde a liderança da AFC East. O Josh Allen, ele teve um jogo um pouco abaixo do que o Allen geralmente tem, mas eu não acho que seja a preocupação maior esteja no quarterback dos Bills, né? O jogo terrestre, eu acho que o Sean McDermott erra os momentos que ele deveria ter mais carregadas do James Cook. Enfim, eu acho que o olhar em cima do Sean McDermott, a crítica em cima do Sean McDermott vai começar a ficar um pouco mais pesada, porque normalmente os Bills navegam tranquilamente na temporada regular, né? E aí o problema fica playoffs. Não sei se eles vão navegar tão tranquilamente nesse ano. Não sei, parece que a situação não tá tão fácil assim. E até, eu vou trazer uma coisa aqui, como a AFC tá inferior à NFC nessa temporada, né? Mais um time aqui da NFC batendo o time da AFC. Se você olhar os grandes times da temporada, eles estão no lado da Conferência Nacional. Então, por muito tempo, pelos últimos anos, se falava muito mais da AFC, mas este ano acho que as coisas mudaram consideravelmente. E encerrando, tivemos o nosso Super Bears vencendo o Washington Commanders, uma partida muito Commanders e Bears, né? Na temporada passada teve aquele momento do Tyreek Stevenson, que era para os Bears terem vencido aquele jogo, e aí os Commanders viraram, e foi um ponto de virada para os dois times, né? O Washington Commanders decolou e os Bears caíram bastante. Talvez seja um ponto de virada para o Chicago Bears nessa temporada, porque o Jayden Daniels sofre um fumble no final ali da partida, que dá a chance dos Bears terem a posse e caminharem para o field goal, que acabou se consumando no acerto do Jake Moody, né? Inclusive o Jake Moody com um bom jogo, né? Chutes 47, 48, 41 e finalizando com 38 jardas, né? Então, um bom jogo do Jake Moody. Um jogo que, se eu tiver que falar alguma coisa do Chicago Bears, e eu vou pedir aqui, fazer um apelo novamente, pelo amor de Deus, meu querido Ben Johnson, para de dar prioridade para o Olamide Zaccheaus. Ele teve muito mais snaps do que o Luther Burden com menos targets, menos snaps, teve mais recepções e mais jardas. E eu acho que assim, você precisa resolver isso daqui que vai te custar jogos. Poderia ter te custado esse jogo, inclusive, né? O Olamide Zaccheaus teve um drop que acabou devolvendo a bola pro Washington Commanders, que venceria o jogo numa situação normal da coisa, né? Porque foi um fumble ali que o Jayden Daniels acabou se atrapalhando com a chuva, mais do que um grande mérito do Chicago Bears. Então, era para ter perdido. Talvez, se ele olhar para esse jogo, ele vai falar, bom, hora de eu dar mais condições aí para o Luther Burden, porque ele é mais jogador, cara, todo mundo sabe disso. E o Ben Johnson fica
nesse papo da hierarquia, o cara chegou aqui, tá há mais tempo. Cara, só para com isso, por favor. Caleb Williams, ele teve momentos nessa partida, né? Teve bons momentos, mas também momentos de errar ali algumas coisas que precisava acertar, né? Mas nesse momento, aproveitando ali o sistema do Ben Johnson, tem feito uma temporada mais empolgante para o torcedor. Por parte de Washington, é um jogo que machuca porque você teve um bom jogo do Jayden Daniels, mas obviamente que o final ali dele atrapalha bastante. Mas essa defesa também precisa dar uma certa melhoradinha para tentar chegar no patamar que foi na temporada passada. Não sei se eles vão conseguir chegar. Eu acho que não. Normalmente, numa situação, um caminho natural das coisas, não é time para isso. Né? Faltam coisas ainda nesse time. E antes de encerrar, é claro que eu deveria dar os méritos aqui para o DeAndre Swift, que teve uma partidaça, né? Foi o grande nome do jogo, tanto correndo com a bola quanto recebendo. Teve um touchdown recebendo ali que foi de 55 jardas. Então, DeAndre Swift foi um nome que eu geralmente critico muito, mas lógico que a gente tem que dar os elogios, os louros aqui quando merece. É isso, fechamos por aqui. Semana que vem tem mais, essa semana com bastante conteúdo ainda, então fiquem de olho aqui. Se você não é um membro, considere se tornar um e não esquece o seu like. Até a próxima. Tchau.